tosse. A gente já entende que tosse é uma defesa, né, do corpo a algo errado que acontece aí no nosso aparelho respiratório. Basta você engolir alguma coisa diferente, que cai em algum lugar que você tosse. Mas existem situações em que a tosse pode indicar, inclusive, problemas sérios de saúde. E aqui no estúdio a gente recebe o médico otorrinolaringologista e também cirurgião crânio-facial, Dr. Matheus Braga. Bom dia, Dr. Matheus, seja bem-vindo. Bom dia, Fernandinha, tudo bom? Boa tarde. Bom dia não, né? Boa tarde. Boa tarde, verdade. Bom dia, boa tarde. Já mais de uma hora. Não é isso? Doutor Matheus, a gente vai começar mostrando para o pessoal de casa uma imagem que explica como é o processo da tosse. Porque a gente fica pensando que é porque caiu no buraco errado. Não sei se como a gente diz isso, né? Perfeito. Então, como é que ocorre a tosse? A gente vai ler ali juntos. Quando o organismo percebe que há algo interrompendo o fluxo de ar, aí ele manda um sinal para o hipotálamo, que é o centro da tosse no cérebro. Ou seja, a tosse tem um lugarzinho no nosso cérebro. Isso, tem na verdade a tosse ele é um reflexo do sistema nervoso autônomo, geralmente para poder fazer essa proteção da via aérea, para evitar que o alimento ou a secreção, a própria saliva do nosso organismo, ela vai em direção ao trato respiratório. Como mostra ali na imagem, mais ou menos em torno da área 3 ali. Tem, um pouco em cima da área 3 tem a região da epiglote, que ela é extremamente importante para a gente poder fazer o fechamento da glote, para evitar que essa secreção e esse alimento vá em direção ao pulmão e conduza adequadamente em direção ao esôfago. Tá certo? Guguinha, me dá o microfone. Deu certo aqui? Doutor Matheus está explicando justamente que a glote ela se fecha para proteger que algo vá para o nosso pulmão, é assim? Perfeito, é isso mesmo. E há um esforço, eu estou lendo ali que há um esforço muscular que produz esse jato de ar. Sim, justamente. É quando tem um reflexo, vai todo o pulmão, ele se insufla para poder fazer o movimento expiratório, para poder a gente conseguir fazer o reflexo da tosse, tá certo? A gente tá falando aí, gente, de uma tosse de mecanismo de defesa. Sim, perfeito. Mas muitas vezes a tosse, ela surge como um sintoma de que algo não tá tão bem na nossa saúde, né, doutor Matheus? Quais são as doenças mais comuns que trazem tosse? Existem várias doenças relacionadas à tosse, Fernandinha, mas dentre as mais prováveis, principalmente na área da otorrinolaringologia, nós temos direto no nosso consultório a questão das doenças nasossinusais, como rinite alérgica, sinusite. O que é que acontece? Elas promovem muita produção de secreção no nariz e essa secreção acaba descendo para a via aérea, desce para a laringe, pode gerar uma leve aspiração e desenvolve o reflexo da tosse. Existe também muito comum a doença do refluxo, que a gente chama de refluxo faringolaríngeo. O que é que acontece? A acidez do estômago sobe e acaba queimando a região da garganta. E essa irritação gera o reflexo da tosse, o estímulo da tosse. A pessoa fica com aquele pigarro, né? Fica perfeito, aquele pigarro. Geralmente aquele paciente que se alimenta muito à noite, vai deitar logo em seguida e fica aquela secreção, uma cola na garganta. É bastante comum isso aí no nosso consultório. Outra situação que envolve tosse diz muito respeito à realidade pandêmica que a gente ainda vive. Isso. No início do coronavírus, novo coronavírus, da Covid-19, ninguém podia tossir, todo mundo estava desesperado. Ainda se mantém a tosse como um sintoma bem expressivo da Covid-19, doutor Matheus? Sim, Fernandinha. A tosse é um dos principais sintomas relacionados ao coronavírus. É uma pesquisa recentemente na China que avaliou em torno de 55 mil pessoas e a tosse foi o segundo sintoma mais comum, atrás apenas da febre, tá certo? Então a tosse ainda assim é um dos sintomas mais comuns relacionados ao coronavírus, mas não deve ser investigado apenas isoladamente. Um conjunto de sintomas, né? Febre, falta de ar, entre outros sintomas, tá certo? Às vezes, nós mães ficamos bem preocupadas quando os nossos filhos começam a tossir. A gente fica desesperado, já vai atrás de um expectorante, liga pra amiga antes de levar pro médico, é aquela coisa. Menino, tu dá o quê? Quando é mais preocupante? A tosse seca ou a tosse produtiva? Apesar da tosse seca ser a tosse mais comum, mesmo na faixa etária pediátrica, a tosse com catarro, a tosse produtiva que a gente chama, é um pouco mais complicada. Por quê? A produção do muco em si, da secreção, acaba podendo obstruir a via aérea. Isso favorece o desenvolvimento de algumas complicações. Pode gerar um quadro de pneumonia, entre outros casos. Então, a tosse produtiva é um sintoma de alerta mais grave do que a tosse seca, tá certo? Mas nenhuma das duas deve ser subestimada. E nenhuma das duas deve ser automedicada. Isso também, muito importante. Doutor Matheus é jovem, mas aí de vez em quando eu entrego aqui a minha idade falando das coisas do passado. Nossa mãe
tem a nossa avó, tem sempre uma receitinha de lambedor. Isso. Aí, olha, bota em alho, minha filha, bota em cebola, bota açúcar, deixa lá no óleo, no fogo, apurando, depois de 2 em 2 horas o lambedor. E haja açúcar, se for diabetes, então é um problemão. Mas, enfim, essas receitinhas caseiras, elas ajudam? Fernanda, é o seguinte, a receita caseira em si ajuda, mas de que forma? Ajuda um auxílio mais indireto. Entendi. Como é que a gente pode falar isso aí? O lambedor, ou geralmente, pelo menos lá em casa, não podia faltar mel com limão. Mel com limão, uma colherada de mel com limão para poder aliviar a tosse era muito importante. Então, por quê? Quando você ingere um alimento mais adocicado, açucarado, você estimula você mesmo a poder se hidratar mais. E o próprio ato de se hidratar, beber mais água, você auxilia no combate à tosse, tá certo? Que está se hidratando, Que está se hidratando. É um auxílio indireto. Alguns lambedores têm algumas substâncias que podem também ajudar indiretamente, de outras formas. Mas o ato de se hidratar que é a principal forma de ajudar no combate à tosse. Muitas vezes a criança, quando está com tosse, a gente meio que já foi uma vez no otorrino, já sabe ou acha que sabe qual é a situação e repete aquela mesma medicação. Apesar da gente já ter passado pela experiência, tá achando é indispensável levar sempre ao otorrino para não medicar? Sim, perfeito. A automedicação é uma coisa que a gente tem que ser bastante discutida, tem que ter cuidado, tá certo? Por quê? A tosse, como eu te mostrei, tem várias causas. Verdade. Então, muitas vezes, chega um paciente no meu consultório, doutor, tô há 10 dias tomando xarope, lambedor, fazendo tudo e a tosse não passa. E aí você vai avaliar a causa da tosse não era para aquela medicação que ele estava fazendo. Então, a gente procurar um auxílio médico para a gente descobrir a causa da tosse, pelo menos direcionar adequadamente isso, é mais importante, é muito importante, tá certo? O pessoal de casa está mandando pergunta para o Dr. Matheus, a gente até abordou aqui a questão da Covid e da tosse, a Dindili pergunta, que ela comenta que teve Covid e em seguida teve mais 20 dias de tosse seca. Ela queria saber, pode ter sido algo relacionado aos pulmões? Ela está preocupada. Isso vai de cada caso. No caso dela, como tem uma persistência da tosse, todo paciente com coronavírus pode ter uma sequela pulmonar associada e pode levar um quadro de tosse por até 1 mês depois da resolução do Covid. Então, pode ser, sim, algo nos pulmões, mas tem que ser avaliado adequadamente, talvez pedir um exame de imagem para ver se realmente pode estar relacionado a algum problema no pulmão ou alguma dessas outras causas que eu te falei anteriormente. E pode ser, não necessariamente nenhuma relação com Covid, Verdade, pode também. Instabilidade no tempo, muitas vezes o menino vai dormir, tá bonzinho, começou a chover, já começa a tossir, né, doutor? É isso, tem a chamada tosse alérgica sazonal, que varia de acordo com o clima do momento. Então, geralmente, até mesmo sem ser mudança climática, você colocar o seu filho, ou mesmo a gente, passa muito tempo no ar-condicionado. Verdade. Saiu para um ambiente quente, aqui em João Pessoa, sabe como é que é o clima, né? Varia muito. Então, essa mudança climática, tanto no clima como no seu ambiente que você está no momento, pode causar uma reação alérgica que pode levar a um quadro de tosse, um quadro de rinite, tudo isso pode estar relacionado. Quando a gente deve literalmente se preocupar com a tosse, que a gente sabe que tem outras doenças bem sérias que envolvem a tosse como sintoma principal, tuberculose e tal. Então, é uma tosse persistente, sendo seca ou produtiva, mas uma tosse persistente que dura por mais de 8 semanas. É uma tosse que está relacionada a um quadro de febre, falta de ar, muita produção de catarro, fraqueza, perda de peso. Então, esses sintomas a gente tem que são sintomas de alerta, né, para um quadro mais grave relacionado à tosse. Doutor Matheus está no Instagram, a produção já pediu o Instagram dele, já pegou a autorização, você pode seguir, tem muita informação legal. Tá aí, ó, Bom eu ver daqui, doutor Matheus, me ajuda aí, doutor Matheus. É doutormateus.braga. Pronto, doutormateus.braga, Matheus com TH, né? Com TH, isso, então, perfeito. Você vai lá, segue doutor Matheus, muito obrigada. Eu que agradeço, Fernandinha, pela toda a assistência. A minha diretora está aqui dizendo que chegou uma pergunta e a gente não queria encerrar, chegaram várias, mas ela, Fernandinha, essa aqui ela está insistindo tanto. Vamos aqui. Vamos perguntar. Me diz aqui, Desirê, do jeito que você disse. Ana Barreto, minha filha está gripada, está tossindo. E às vezes quando tosse, sai uma secreção com raios de sangue. O que pode ser? O próprio estímulo da tosse, por estar tossindo excessivamente, o fluxo de ar, juntamente com a irritação na garganta, pode irritar e gerar um quadro de inflamação local. E essa inflamação pode gerar raios de sangue.
pode ser decorrente do excesso de tosse. Mas é claro, forçar, né? de forçar a tosse em si, tá certo? Mas é claro que tem que ser investigado, tem que ter um auxílio médico nesse caso, tá certo? Ana, não deixa não, tá? Leva a bebê para dar uma olhadinha, né? Perfeito. Até porque envolve uma produção, né, doutor? A gente não pode brincar com essas coisas. Agora sim, obrigada, viu, doutor Matheus? Que é Até isso, a Fernandinha, próxima. muito obrigado. A gente é que agradece.